Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito às nossas almas e fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas, e concedei-me interpretá-las de maneira digna para que os reais aqui reunidos delas tirem proveito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia ou boa tarde, dependendo se já almoçou ou não. Eu sou Carlos Neves, aqui é o Vox Video, nosso clube de leitura da Sagrada Escritura. Estamos lendo juntos o livro dos Salmos. Estamos interpretando cada um dos Salmos aí, pensando também muito no contexto litúrgico. Afinal, os Salmos dizem muito respeito à nossa liturgia. Pessoal, no último episódio a gente parou no Salmo 105. Eu tinha falado duas coisas para vocês. Primeiro, de que a gente tinha começado o quarto livro dos Salmos e que ele se encerraria depois do Salmo 106, né? E de fato assim vai ser. A gente vai ler hoje o último Salmo do livro 4 e vai iniciar o livro 5, que é o último livro dos Salmos, que vai de 107 até 150. Também tinha dito para vocês que existe uma sequência ali depois do Salmo 103 de que os salmos comecem com o termo aleluia. E foi-se utilizado bastante a colocação de aleluia no meio dos salmos. Então também é importante a gente relembrar isso daqui. E por último, tinha dito para vocês, isso alguns episódios atrás, que existem alguns salmos que são conhecidos como salmos deprecatórios, que são salmos que no contexto poético, né, do salmo, o salmista amaldiçoa os seus inimigos. É uma expressão autêntica de alguém que está passando por uma tribulação, ele deseja o mal dos seus inimigos, por mais que isso não seja muito cristão, né? Mas assim, é alguém que colocou o coração dele no papel. Em todos os casos, como isso não promove uma boa oração, a igreja retira, não da Bíblia, mas da liturgia, os salmos deprecatórios. Então a gente vai passar por um salmo deprecatório hoje e a gente vai ver que ele é ignorado na liturgia, como se ele não existisse, porque ele é bem pesadinho. Mas a gente vai ler ele aqui hoje também e vamos entender esse sentido aí, porque aqui a gente não pula nada. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao Salmo 106, que é um salmo no qual a pessoa, né, confessa os pecados do povo de Deus. Ele vê que o povo de Deus tem vacilado com Deus, né? E ele reclama disso. Ele confessa esse mal. E aí, a liturgia das horas traz aqui pra gente, né? Pelo aplicativo é melhor do que pelo livro, porque aqui eu tenho a lista dos salmos. Aí é bem mais rápido para eu achar. A gente tem aqui um trechinho de Santo Atanásio, né? Que nesse salmo, Salmo 106, Santo Atanásio não, pera aí. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, eu cliquei em salmo errado. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, São Paulo diz o seguinte: estas coisas foram escritas para nos admoestar e instruir a nós, a nós que já chegamos ao fim dos tempos. Então, a ideia é, o que está aqui, essa confissão desse pecado do povo, deve servir de instrução para nós, que já não participamos da antiga aliança, mas ainda podemos vacilar igual. Então, nesse sentido, vamos ver aqui como o povo eleito, né, é ingrato com Deus. Aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é para sempre. Quem poderá referir as obras do poder do Senhor? Fará ouvir todos os seus louvores? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de nós, Senhor, por amor do teu povo. Visita-nos com a tua salvação, para que possamos ver a prosperidade dos teus escolhidos, alegrar-nos com a alegria do teu povo e gloriar-nos com a tua herança. Temos pecado como os nossos pais, agimos injustamente, praticamos a iniquidade. Os nossos pais no Egito não compreenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas se irritaram ao entrarem no mar, o mar vermelho. Entretanto, salvou-os por causa do seu nome, para dar-lhes a conhecer o seu poder. Até que ele lembra do fato de que as pessoas se irritaram, né, no sentido de que se rebelaram, né, dizendo, agora a gente vai morrer aqui na praia, né, e tudo, mesmo com Deus abrindo o Mar Vermelho, eles entraram já com esse espírito de reclamação, sem nem ter saído do território do Egito ainda, né. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou, fez com que caminhassem a pé enxuto. Não, peraí. Isso mesmo. Entretanto, salvou-os por causa do seu nome, para dar-lhes a conhecer o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, fez com que caminhassem nos abismos como no deserto. Salvou-os da mão de quem os odiava, resgatou-os da mão do inimigo, e a água cobriu os que o atribulavam. Nenhum deles escapou. Então acreditaram nas suas palavras e cantaram o seu louvor. Logo, porém, esqueceram-se das suas obras, e não esperaram pelo seu plano. Arderam de desejo no deserto
e tentaram a Deus na terra árida. Concedeu-lhes o que pediam e saciou-os até a náusea. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu Datã, e recobriu o bando de Abirã. Ardeu fogo na reunião deles, o incêndio consumiu os transgressores. Fabricaram um bezerro no Horebe e adoraram a estátua. E trocaram aquele que é a sua glória pela figura de um touro que come capim. Esqueceram-se de Deus, que os salvou, e fez coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas estupendas no Mar Vermelho, e disse que havia de exterminá-los, se Moisés, seu eleito, não tivesse intervido. Esteve na brecha diante dele para que afastasse a sua ira e não os destruísse. Aqui ele relembra todos os vacilos do Êxodo, né? O pessoal reclamando na terra árida de que não tinha carne, não tinha água, não tinha pão. Depois, o pessoal reclamando contra a Moisés, tiveram inveja, né? Quando o Datã começa a reclamar ali que o sacerdócio tem que ficar com ele e não com os levitas, né? E aí a terra se abre e engole eles, né? E também o bezerro de ouro, né? O famoso episódio do bezerro de ouro. Então ele relembra todos os vacilos do Êxodo. Eles desprezaram uma terra desejável, não acreditando nas suas palavras, murmuraram nas suas tendas sem ouvir a voz do Senhor. Então levantou a mão contra eles, jurando prostrá-los no deserto. Jurou também dispersar a sua descendência entre as nações e disseminá-los por várias terras. Aqui a próxima ingratidão, quando os espiões voltam falando mal de Canaã porque ela era muito segura, então eles precisavam falar mal porque eles tinham medo de ter que conquistá-la. Mas eles aderiram a Baal-Fegor e comeram sacrifícios dos mortos. Irritaram-no com seus feitiços e irrompeu entre eles a peste. Foi quando Finéias se levantou para fazer justiça e a peste cessou. Isto foi-lhe atribuído como ato de justiça, de geração em geração e para sempre. Ainda o provocaram junto às águas de Meriba e Moisés foi punido por causa deles. Amarguraram seu espírito e seus lábios falaram sem refletir. Não exterminaram as nações conforme o Senhor lhes tinha ordenado, mas misturaram-se com elas e aprenderam seus costumes e serviram aos seus ídolos que se transformaram em armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas que imolaram aos ídolos de Canaã. Aqui ele lembra mais ingratidões, né? O fato de que houve o pessoal aderindo a Baal ali, né, movido por Balaão. Depois houve a provocação em Massa e Meriba. E depois eles não votaram o extermínio do povo de Canaã, mas se casaram com mulheres cananeias e imolaram crianças a Moloque. Por isso que ele está falando que sacrificaram seus ídolos aos demônios, né? Ele está falando disso. Então, mais vacilos aqui. A terra ficou profanada com sangue e eles se contaminaram com suas obras. E se prostituíram com seus feitiços. Agora, o hábito dos feiticeiros no meio de Canaã, né? O Senhor ardeu em ira contra seu povo e abominou sua própria herança. Entregou-os às mãos das nações e aqueles que os odiavam passaram a dominá-los. Seus inimigos os atribularam e eles se dobraram sob suas mãos. Muitas vezes Deus os livrou, eles, porém, o exacerbaram com seus planos e pereceram pelas suas próprias iniquidades. Contudo, atentou para a tua tribulação, quando ouviu o seu clamor, recordou-se da aliança com eles. E se compadeceu segundo a grandeza da sua misericórdia. Então, por muitas vezes se rebelavam, tomavam um pau, lembravam de Deus e voltavam para Deus, né? E quando voltavam para Deus, dizendo, a gente ganhou pela própria força. Então, Deus abandonava de novo, eles tomavam um pau de novo, aquele ciclo que a gente viu várias vezes ao longo do Pentateuco, de Juízes, de Samuel, de Reis e de Crônicas, né? Fez com que encontrassem compaixão da parte dos que tinham levado cativos, agora já as Neemias, ou seja, o retorno do cativeiro da Babilônia, eles encontrando compaixão por Ciro o Grande e conseguindo voltar para reconstruir o templo, né? Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e reúne-nos dentre as nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre, e todo o povo diga amém, amém. Então, o Salmo termina, ele meio que fez um resuminho do Antigo Testamento todo aí pra gente, né, até o retorno do exílio, e ele termina com essa fórmula, bendito o Senhor Deus de Israel para sempre, amém, amém, para indicar que nós terminamos o quarto livro dos Salmos. Encerramos o quarto livro dos Salmos e agora vamos começar o quinto e último livro dos Salmos, o Pentateuco Davídico, né, que vai do Salmo 107 a 150. Então vamos agora para o Salmo 107, que é um salmo de ação de graças pela libertação, né, quando Deus liberta o seu povo.
A liturgia das horas traz como epígrafe o trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36, que diz: Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Então, nós também podemos entoar o hino de louvor aqui porque fomos libertos em Jesus. Então vamos lá. Aleluia. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é para sempre. Que o digam os que foram resgatados pelo Senhor, os que Ele livrou da mão do adversário, os que Ele reuniu de várias terras, do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Andaram errantes pela solidão, pela terra seca, sem encontrar cidade onde habitar, passando fome e sede, sua alma desfalecia dentro deles. Então clamaram ao Senhor, ao serem atribulados, e das suas angústias Ele os livrou. Aqui são todos os judeus em diáspora, dispersos ali depois da destruição de Jerusalém, que Deus congrega de novo em Israel e que agora devem louvar o Senhor. Mas também podemos pensar em nós, que somos espalhados por toda a terra, desamparados, sedentos da fome de Deus, e que Deus nos reúne na sua igreja. Ele os conduziu por um caminho reto para que chegassem a uma cidade habitável. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele saciou a alma sedenta e a alma faminta ele encheu de bens. Alguns jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, porque tinham rejeitado as palavras de Deus e desprezado o plano do Altíssimo. E que é impossível a gente não lembrar de Zacarias falando que o sol nascente veio nos visitar para iluminar aqueles que estão sentados na sombra da morte, que nas trevas jazem, né? No mesmo sentido aqui. Ele humilhou seu coração nas fadigas, eles se enfraqueceram e não havia quem ajudasse. Então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e de suas angústias ele os livrou. Fê-los sair das trevas e da sombra da morte, quebrou suas cadeias. Escravidão do pecado, né? Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Aqui a gente tem o sentido literal, que é a destruição das cidades quando Deus vencia cidades inimigas para serem tomadas, né? Mas também podemos pensar no portão do paraíso, sendo o véu do templo sendo rasgado, o portão do paraíso sendo aberto, para que a gente possa voltar à comunhão com Deus, né, quando Cristo desce a mansão dos mortos. Insensatos no caminho da sua iniquidade, foram atormentados por causa das suas injustiças, recusavam toda espécie de alimento e chegaram às portas da morte. Então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e de suas angústias ele os livrou, enviou sua palavra para curá-los e livrou-os de sua destruição. Então, Deus resgatando aqui os cativos. E a gente pode pensar a gente como cativo do pecado. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Ofereçam-lhe o sacrifício de louvor e proclamem suas obras com alegria. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, contemplam as obras do Senhor e suas maravilhas no alto mar. Quando ele fala, excita um vento impetuoso, que levanta para o alto suas ondas. Eles sobem até os céus e descem até as profundezas, enquanto sua alma desfalece no meio deles. Eles se perturbam e cambaleiam como bêbados, e toda a sua perícia desaparece. Então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e de suas angústias ele os livrou. Então, Deus como libertação, né? Ele fez parar a tempestade, transformando-a em calmaria, e as ondas se aquietaram. Aqui é impossível a gente não pensar em Cristo acalmando a tempestade, lá em Mateus 8, 26, né? Mas enfim. Rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelas suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem na reunião dos anciãos. Converteu os rios em deserto e as fontes de água em terra sedenta, a terra fértil em brejo salobre, por causa da maldade dos seus habitantes. Depois mudou o deserto em lagoas e a terra árida em nascentes. Então, aquela ideia de que Deus consegue transformar o deserto em água e a água em deserto, né? Punindo quem ele quer, porque ele controla toda a criação. Ali estabeleceu os famintos e eles fundaram uma cidade habitável, semearam campos e plantaram vinhas e produziram frutos em abundância. Abençoou-os e multiplicaram-se em extremo e não deixou diminuir o seu gado, mas depois foram reduzidos a poucos e se abateram sob o peso dos males e pelo sofrimento. Lançou o desprezo sobre os chefes e os fez vaguear por um deserto sem rumo. O contexto, né, do cativeiro. Mas levantou o pobre da sua miséria e tornou suas famílias como rebanhos. Verão os justos e se alegrarão, e toda iniquidade fechará a boca. Quem é sábio para guardar essas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Ele termina com esse questionamento para você refletir, né, sobre o fato de que Deus resgata os seus. O Salmo 108 tem como cabeçalho Cântico, Salmo de Davi. Então é um salmo atribuído a Davi,
que fala, né, sobre estar atento ao lado do Senhor. Salmo 108. Esse salmo traz uma frase de Arnóbio, né, que diz: Porque o Filho de Deus foi exaltado acima dos céus, sua glória foi anunciada por toda a terra. Então, a gente vai entender aqui, né, essa glória de Deus que se espalha pela terra como a glória também do Filho. E aí o salmo diz: Meu coração está pronto, meu Deus, meu coração está pronto. Cantarei e salmodiarei. Vamos, minha glória, despertai, saltério e cítara, despertai, aurora. Né? Então, ele diz que o coração dele está pronto e ele vai louvar a glória dele com cânticos e salmos a Deus, e ele manda os instrumentos musicais ajudarem ele a acordar o sol. Ou seja, o louvor dele ali é no raiar do dia, né? Vamos começar a louvar a Deus, vamos despertar a aurora. Na liturgia das horas, que usa uma outra tradução, ela fica um pouco mais poética e rítmica, né? Olha só. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Então, é um clamor aqui de alguém que vai louvar o Senhor. E aí ele começa o louvor. Eu te louvarei entre os povos, Senhor, entoarei salmos para ti entre as nações, porque é grande até os céus a sua misericórdia, e até as nuvens a tua fidelidade. Exalta-te acima dos céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-me com a tua direita e escuta-me. Deus falou no seu santuário. Exulto repartindo Siquém e loteando o vale de Sucote. Meu é Galaad, meu é Manassés, Efraim é o capacete da minha cabeça e Judá o meu cetro. Moabe é a bacia do meu banho, sobre Edom estendo o meu calçado, sobre a Filisteia triunfarei. A gente vê na fala de Deus aqui, não é a primeira vez que a gente vê Deus fazer esse comparativo, a gente viu num salmo anterior, Deus chama as nações do jeito que, como se fossem objetos dele, para mostrar que ele é o Senhor de todas as nações. E aí a gente vê Deus feliz de repartir Siquém, o vale de Sucote, né? Ou seja, ele repartindo aquela terra ali de Canaã, né, para o povo israelita. E ele vai dizer o que é dele, né? Galaad e Manassés são dele, ou seja, as partes ali da Transjordânia, né? São meu. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cetro. Aqui ele está se referindo à profecia lá de Jacó, quando ele chama Efraim de capacete e Judá de cetro, mostrando que o cetro da realeza está com Judá e profetizando assim Davi. Moabe é a bacia do meu banho, sobre Edom estendo o meu calçado, sobre a Filisteia triunfarei. Então Moabe, que tem ali uma bacia hidrográfica, né, vista como a bacia de banho de Deus, ou seja, pertence a Deus. Edom, né, que é ali a descendência de Esaú, sobre eles eu consigo colocar o meu calçado, eles são só o apoio do meu calçado, né? E eu triunfo sobre os filisteus. Então, mesmo os povos que estão combatendo Israel, Moab, Edom e os filisteus, eu domino sobre eles. E aí, o salmista, diante que Deus fala isso, então ele pergunta: quem me guiará até a cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Se não tu, ó Deus, que nos repelistes e que não mais sairás com nossas fileiras. Dá-nos auxílio na tribulação, pois é vão o socorro humano. Com Deus faremos proezas e ele pisoteará os nossos inimigos. Então, assim, se não for para combater com Deus, nem faz sentido. Então, vem com a gente, porque a gente vai ganhar dos inimigos por causa do Senhor. Então, aquela ideia, né, do Davi militar que faz as suas batalhas confiando que é Deus que ganha para ele as guerras. Agora nós vamos para o Salmo 109. O Salmo 109, ele não consta na liturgia das horas, né? Salmo 109 ou 108, porque ele é um salmo de maldição. A gente vai ler uma longuíssima maldição de 31 versículos contra aquele que está caluniando o justo de Deus. Então, a liturgia das horas não traz um sentido cristológico, porque é bem difícil rezar com esse salmo, mas a pessoa que está acusada injustamente, ela está indignada de estar passando por essa tribulação. Então, ela tem um sentimento muito ruim contra aquele inimigo, mas ela prefere entregar esse sentimento em Deus, e ela transforma isso em oração. Então, quando você tiver com muita vontade de fazer uma imprecação aí contra algum maldito, né, faça isso. Faça começar o mês, transforma isso em oração. Transforma essa maldição em Deus. Ah, mas é pecado eu rezar para fazer o mal do outro? É que a gente não controla o nosso sentimento, tá? Às vezes a gente fica com raiva, com indignação, com vontade de fofar a mão na cara da pessoa. Mas se a gente transformar isso em oração e entregar em Deus,
e deixar lá em Deus e não ficar maquinando coisas na cabeça, alimentando o rancor e pondo o rancor em prática, isso não é pecado. É até louvável. Então o salmista aqui, ele transforma a maldição que ele joga aqui em louvor a Deus. Ele está pedindo realmente para Deus desgraçar a vida da pessoa aqui, mas ele transforma isso em oração, a raiva dele, a indignação dele. Então a gente tem que entender, né, que ele colocou o coração dele aqui no papel, o coração dele aqui para Deus. E a gente também devia, nas nossas indignações, em vez de preocupar com uma moral de pode ou não pode, a gente devia entregar o nosso coração para Deus. Em vez de querer ser o senhor do juízo do que está certo e está errado, porque eu mesmo posso testemunhar se eu estou certo ou errado, porque eu sou juiz de mim mesmo, né? Então, vamos ver essa imprecação. O cabeçalho dele é ao maestro do coro, salmo de Davi. Então é um salmo atribuído a Davi, né? Então, talvez Davi tenha dito essa maldição aqui. Ou durante o reinado de Davi, ou dedicada a Davi, né? Mas vamos lá. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio, a boca enganadora abriu-se contra mim. Falaram contra mim com língua enganadora, com palavras odiosas me cercaram e me atacaram sem motivo. Em paga da minha afeição se punham contra mim. Eu, porém, orava. Se a gente atribui isso a Davi, fica muito fácil a gente pensar no contexto de Davi estar sendo perseguido por Saul ali no começo, sendo acusado de estar conspirando contra o trono, sendo que ele não fez nada, né? Mas a gente também pode ler no sentido cristológico, quando, né, os fariseus tramam contra Jesus, levantam testemunhas mentirosas para julgá-lo de madrugada, né? Então também dá para ler nesse sentido, se colocando Davi ou Jesus aqui no lugar, né? Retribuíram-me com males pelos bens, com ódio pelo meu amor. Suscitam ímpio contra ele. Um acusador se põe à sua direita. Ao ser julgado, seja condenado, e a sua oração se transforma em pecado. Então aqui ele pede, né, para que vamos fazer o seguinte, já que tem esse pecador aqui contra mim, faz um outro pecador aparecer para perseguir ele, pra ele ver tanto que é bom. Coloca um acusador à direita dele. A palavra acusador pode ser lido como Satanás. Coloca o capeta do lado dele para apontar os pecados dele. E que a oração dele vire pecado. Né? Que ele não tem o consolo nem de ter oração em Deus igual eu tô tendo aqui. Começaram as imprecações aqui, é forte. Quem tem estômago fraco, pula aí. Sejam abreviados os seus dias. E um outro receba o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e sua mulher viúva. Que ele morra e alguém vem e ele pega o que é dele. Né? Seus filhos fiquem vagando e mendigando e sejam expulsos até de suas casas em ruínas. Que a casa seja demolida e ele seja expulso até da ruína da casa e fique mendigando ali as crianças. O credor esquadrinhe todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto dos seus trabalhos. Não haja quem tenha compaixão dele e nem quem se compadeça de seus órfãos. Essa parte aqui tem algumas pessoas que vão dizer que tem algumas pessoas que vão forçar uma interpretação aqui, tá? Mas assim, é amplamente debatível se tá certo ou não. Que os versículos que eu vou ler aqui em diante, eles não são a fala do salmista, mas o salmista está dizendo o que o ímpio diz. Então não é uma maldição do salmista, mas é o pecador que está perseguindo o salmista que está dizendo isso contra o salmista. Então o salmista só está repetindo as palavras do pecador, não está desejando isso para ele. Tem essa interpretação mais politicamente correta, se você gostar dela, fique à vontade. Né? Então seria: não haja quem tenha compaixão dele, nem quem se compadeça dos seus órfãos. Seus filhos acabem mortos e em uma geração se apague o seu nome. A iniquidade de seus pais seja lembrada diante do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam sempre em frente do Senhor, e ele apague da terra a sua lembrança, porque não pensou em fazer misericórdia, mas perseguir o indigente e o mendigo, e o de coração atribulado para dar-lhes morte, porque amou a maldição que venha sobre ele. Então, porque ele amou a maldição, que a maldição venha sobre ele. Então, a gente pode ler essa imprecação aqui na boca de quem está perseguindo o cara e não do próprio cara, mas é uma interpretação muito forçada. A Bíblia do CNBB nem coloca entre aspas para não mostrar que não é a fala de outro, mas é a do próprio salmista. Porque fica claro que ele está dizendo: você me perseguiu, então que você seja perseguido. Né? Então, mas enfim. Vestiu-se da maldição como de uma veste, que ela penetre como água nas suas entranhas e como óleo nos seus ossos. Torne-se para ele como uma veste com que se cobre, como um cinto com que se cinge. Já que você gosta de amaldiçoar os outros, que a maldição
tome conta da sua vida, né? Seja esta a paga daqueles que me acusam diante do Senhor, dos que falam mal contra a minha vida. E aí é nesse sentido que o sujeito fala que essas imprecações aqui são do cara e não do salmista. Então o salmista repete as maldições dele e fala: olha, essas maldições que você está falando volta para você. Então, questões debatíveis que os teólogos discutam, eu não vou fazer isso aqui. Não é meu papel. Mas tu, Senhor meu Deus, age em meu favor por amor do teu nome, pois é suave a tua misericórdia. Livra-me, pois eu sou indigente e pobre, meu coração está ferido dentro de mim. Eu estou desaparecendo como a sombra que declina, escorraçado como gafanhotos. Meus joelhos vacilam com o jejum e minha carne ressequida esturricou-se. Tornei-me como um opróbrio para eles. Quando me vêm, sacodem a cabeça. Ajuda-me, Deus, Senhor meu. Salva-me pela tua misericórdia, e saibam que isto vem da tua mão. Tu, Senhor, o fizeste. Eles amaldiçoam, tu, porém, bendigas. Confundam-se os que se levantam contra mim, e o teu servo se alegre. Vistam-se de vergonha os que me distratam, e cubram-se de confusão como de um manto. Renderei graças ao Senhor em alta voz, e no meio da multidão cantarei seus louvores, porque se pôs à direita do pobre para salvá-lo dos que queriam condená-lo. Então ele termina com esse louvor ao Senhor. Encerramos aqui esse salmo, vamos agora para o Salmo 110. Né? O Salmo 110 ele traz aqui um rei e sacerdote. Né? O cabeçalho dele diz que é um salmo de Davi. Esse salmo provavelmente era um salmo utilizado nas investiduras, tá? De reis e de sacerdotes. E a liturgia das horas traz como epígrafe o trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, que diz: é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E se diz: disse ao Senhor, ao meu Senhor. Então, Senhor em caixa alta, Senhor em caixa baixa. Ou seja, disse Deus, Javé, ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? O rei. Então, o meu Deus falou para o rei: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o estrado dos teus pés. Dependendo da tradução, vai falar de escabelo. O que é o escabelo? Era uma postura antiga, né, no qual a vítima do rei, né, o cara que foi derrotado pelo rei, deveria se curvar e o rei ia colocar o pé na nuca do sujeito. No escabelo, ou seja, na parte aqui que o cabelo termina, né? Para mostrar que aquela pessoa está dominada, submetida àquele rei. São Paulo vai lembrar, né, que, na verdade, o rei que Deus vai entregar todos os inimigos aos pés dele não é o rei Davi, mas da linhagem de Davi, o Messias. E tudo é entregue para o Messias e o último inimigo a ser derrotado é a morte. E Cristo suplanta a morte na sua ressurreição. Então todos os inimigos foram submetidos a Cristo. Né? De Sião o Senhor estenderá o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. Contigo está o principado no dia do teu poder, entre santos esplendores. Do seio, antes da aurora, eu te gerei. Ele entrega um cetro para que esse rei controle tudo e ele fala, olha, você é protegido porque desde antes da aurora dos tempos, ou seja, do mesmo jeito que o orvalho surge antes do nascer do sol, antes de tudo, eu te gerei. E aí se a gente pensar no filho que é gerado, não criado, né, mas gerado do pai antes de todos os séculos, faz muito sentido a gente ver que o pai está falando isso para o filho, né? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira. Fará o julgamento entre as nações, cadáveres se acumularão. Ele esmagará as cabeças na vastidão da terra. Beberá da torrente no caminho e por isso levantará a cabeça. Então o Senhor vai chegar na frente, derrotar todos os seus inimigos e vai ter sempre água corrente para você beber e por isso você pode se orgulhar. Então, a gente vê esse Deus que protege aquele que é dele. E ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele consagra ele num sacerdócio. Não um sacerdócio levita, arônico, mas um sacerdócio que vem de antes de Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque. Um sacerdócio antiquíssimo. A carta aos Hebreus vê que claramente Melquisedeque é anterior e superior a Arão. Portanto, a consagração aqui não é uma mera consagração levítica, arônica, mas uma consagração do Messias, cujo a realeza sacerdócio
vem desde antes de Abraão. Então, é um salmo claramente messiânico, cristológico. Por isso que é um salmo dirigido à realeza e ao sacerdócio de Cristo. Salmo 111, salmo curtinho, é um salmo que fala, né, sobre como o temor do Senhor é um sinal de sabedoria, né, e que louva as grandes obras do Senhor. Esse salmo ele é todo em ordem alfabética, né, com aqueles acrósticos que a gente viu, de Aleph até Tal, né, para fazer o judeu ele decorar, né, e é um salmo que traz sabedoria, então ele é bom para instruir a criança, né, ela vai decorando as letras ali, pronuncia o salmo inteiro e acaba louvando o Senhor. Então vamos lá, a liturgia das horas traz como epígrafe o trecho de Apocalipse 15:3 que diz: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o louvor ali dos santos na presença do Senhor. Então vamos louvar os feitos do Senhor em ordem alfabética aqui. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião dos justos na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, a serem perscrutadas por todos os que a desejam. A sua obra é majestade e magnificência, e sua justiça permanece pelos séculos dos séculos. Deixou memória das suas maravilhas, o Senhor é clemente e compassível, ele dá alimento aos que o temem. Lembra-se para sempre da sua aliança, manifestou ao seu povo a potência de suas obras, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, e fidedignos todos os seus mandamentos, confirmados pelos séculos para sempre, realizados com verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo e estabeleceu sua aliança para sempre. Santo e terrível é o seu nome, princípio da sabedoria é o temor do Senhor. São sensatos os que o praticam. O louvor do Senhor permanece para sempre. Então termina um salmo curtinho. Todo ali acróstico, ele é próprio para uma criança decorar e aprender hebraico. O próximo salmo também funciona em forma de acróstico, também está em ordem alfabética, também é bem curtinho e também fala do temor do Senhor como fonte de sabedoria. A liturgia das horas, quando traz esse salmo, traz como epígrafe o trecho de Efésios 5, 8 e 9, versículos 8 e 9, que diz: Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Então, viveis como filhos da luz. Né? E vamos ver isso aqui. Então, vamos lá. Feliz aquele que teme o Senhor e que muito se compraz em seus mandamentos. Poderosa na terra será a sua descendência, a geração dos retos será abençoada. Abundância e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas uma luz para os retos, quem é misericordioso, compassivo e justo. Misericordioso, compassivo e justo. Bondade, justiça e verdade. Bom é aquele que se compadece e empresta, que administra seus bens com justiça. Ou seja, empresta no sentido dele, os bens dele ele coloca à disposição dos outros, né? Ele não vacilará jamais. O justo será sempre lembrado. De notícias más não terá receio. Seu coração está pronto, pois ele confia no Senhor. Então, repara, alguém que confia em Deus, ele não tem medo das notícias ruins. Porque as notícias ruins não vão tirar a paz dele que está em Deus. Seu coração está pronto, pois ele confia no Senhor. Seu coração está firme, pois não terá medo, até que veja humilhados os seus inimigos. Ele distribui, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre, e sua fronte é exaltada com glória. O ímpio vê e se encoleriza, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios se frustrará. Então termina aqui com a pessoa má, não recebendo nada do que ela quer e ficando frustrada. Terminamos. E vamos agora para o Salmo 103. O Salmo 103, ele inaugura uma lista de salmos na Bíblia. 113, estou falando 103. O Salmo 113, ele inaugura uma sequência de salmos na Bíblia que são chamados de salmos de Halel. O que são os salmos de Halel? Eles são salmos que começam com aleluia e que são usados na liturgia judaica em festas específicas. Eles eram salmos que eram cantados nas festas da primavera, nas festas do outono e, sobretudo, na festa dos tabernáculos, chamada festa das tendas, ou seja, Pentecostes. Então, nos grandes momentos de solenidade em Jerusalém, se cantavam esses salmos, que são do Salmo 113 até o 118. Então, todos esses salmos são salmos de Halel. Então, a gente vai entrar nessa hoje, vocês vão ver que são salmos que entoam louvor ao Senhor, né, em caráter muito solene e festivo. O Salmo 113, ele tem como epígrafe na liturgia das horas o trecho, né, da profecia ali de São Zacarias, do Benedictus, dizendo:
Pelo contrário, é do Magnífica, de Nossa Senhora isso, tá? Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. A gente vai ver esse exaltabit humiles, né? Os humildes exaltou aqui. Vamos lá. Aleluia. Que já tem um tempo já que os nossos salmos estão começando com aleluia, né? Louvai, ó servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. De onde nasce o sol até onde se põe, ou seja, do nascer do sol até seu caso. Seja louvado o nome do Senhor durante todo o dia. Seja louvado o nome do Senhor. Do Oriente ao Ocidente. É uma explicação que vai de tempo e espaço, ou seja, do nascer do sol até o pôr do sol durante todo o dia, ou seja, sempre. De onde o sol nasce até onde ele se põe, do Oriente até o Ocidente, ou seja, em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor sobre todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que mora nas alturas e se inclina para olhar sobre o céu e sobre a terra? Ou seja, ele mora tão alto que para ver o céu e a terra, ele se inclina, porque ele está acima dos céus. Do pó ele ergue o indigente e do lixo retira o pobre, para fazê-lo sentar-se entre os príncipes do seu povo. Ele faz a estéril viver em sua casa, como venturosa mãe de filhos. Né? Então, a mulher que não podia ter filhos, vive na sua casa com vários filhos. Ele tem esse poder. Né? Terminou, salmo curtinho, é só para cantar na festa ali mesmo, né, do Halel. E agora nós vamos para o Salmo 114. O Salmo 114, ele tem um probleminha. Ele, na Bíblia grega, vai ser o Salmo 113, e não o Salmo 114, o nome dele, né? E ele vai ser quebrado em dois. Então, nós vamos ler agora o Salmo 114 e o 115 como salmos distintos. Mas na versão grega, esses salmos vão aparecer emendados, como se fossem um único salmo, o Salmo 113. E essas emendas separa que bagunça a nossa contagem aqui. Por quê? Porque o salmo que a gente vai ler depois, o Salmo 116, na versão grega, ele é o Salmo 114 e o 115 separado. Então, tá vendo? Dá uma zoada na contagem aqui, mas como um junta, o outro separa. Aí na hora que ele junta, o outro separa, vira 150 no final, né? Mas vamos lá. Então, Salmo 114 ou a primeira parte do Salmo 113, dependendo da sua Bíblia. A Liturgia das Horas traz como epígrafe uma frase de Santo Agostinho que diz: Sabei que também vós que renunciastes a este mundo, saístes do Egito. Então, ele vai falar do pessoal que foi tirado do Egito e Santo Agostinho fala, olha, você também é esse povo, quando você foi redimido por Cristo e saiu da escravidão do pecado. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Então, no dia que Israel saiu do Egito, a casa de Jacó saiu do Egito, Judá virou a realeza do Senhor, né? Mas toda Israel é o domínio dele. Nesse dia que isso aconteceu, a saída do Egito, o mar viu e fugiu, e o Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. Então aqui ele lembra do Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, do livro de Josué, quando o Jordão para eles atravessarem, e dizendo que as montanhas estremeciam diante de Deus, mostrando ali a guerra, né, que eles venciam. E aí o salmista pergunta: Que tens, ó mar, para fugires? E tu, Jordão, para recuares? Ó montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Treme, ó terra, perante a face do Senhor, perante a face do Deus de Jacó, que muda a rocha em lagos e o rochedo em fontes. Ele fala, olha, o mar recuou, o rio retrocedeu, as montanhas estremeceram. E aí ele pergunta, mar, rio, por que vocês agiram desse jeito? Terra, treme diante de Deus, porque esse é o poder de Deus. Né? E aí termina o Salmo 114, ou continua o Salmo 113. Nós vamos agora para o Salmo 115, que vai agora falar, né, de como nós somos indignos diante de Deus, a honra tem que ser dada para Deus, e nós não devemos praticar idolatria, porque os ídolos não são nada. Esse salmo, ele é um salmo, é o Salmo 113, segunda parte dele, né?
mas ele é o Salmo 115 também, na versão hebraica, né? E a epígrafe dele é a carta de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz: Vós os convertestes abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E quem são os falsos deuses, né? O orgulho, a inveja, a vaidade, a luxúria, né? É esses falsos deuses que a gente tem que abandonar, porque eles não vão levar a nada. O começo desse salmo é muito famoso em latim, que é non nobis Domine, né? Não a nós, Senhor, mas a você, a vós seja dada a honra, né? E ele é um salmo muito utilizado quando a pessoa quer ser humilde e atribuir o louvor para Deus e não para ela, né? É muito engraçado porque na peça Henrique V de William Shakespeare, quando os ingleses ganham a batalha de Azincourt, né? Na peça, né? Eles cantam o non nobis, o não a nós, Senhor, para dizer que a vitória ali foi de Deus e não deles, dos ingleses, né? Um fato curioso literário aí. Mas vamos lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, pela tua misericórdia e fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu. Tudo quanto quis ele fez. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras da mão humana. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum sai da sua garganta. Aqui ele está debochando da estátua dos ídolos, que tecnicamente tem a divindade presa dentro dela, mas ele não faz nada. E ele tem olho, tem boca, tem as coisinhas todas antropomórficas ali, mas não faz nada. E Deus que não tem olho, não tem mão, não tem boca, né? Tá acima do céu, é totalmente espírito, consegue fazer todas essas coisas? Semelhantes a eles serão os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, do mesmo jeito que esse ídolo inútil tem todas essas partes do corpo e não servem para nada, do mesmo jeito vão ser aqueles que fabricam os ídolos e aqueles que adoram os ídolos. A casa de Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Os que temem o Senhor confiam no Senhor. Ele é o seu auxílio e escudo. Então, ele repete por 3 vezes de maneira diferente, se referindo a Israel, aos levitas, araonitas, né, os sacerdotes, e todos aqueles que aceitam a palavra de Deus. Esses estão protegidos em Deus. O Senhor se recorde de nós e nos abençoe. Abençoará a casa de Israel, abençoe a casa de Arão, abençoe todos os que temem o Senhor, pequenos e grandes. Que o Senhor vos torne numerosos, vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor. A terra, porém, ele a deu aos filhos dos homens. Não são os mortos que te louvarão, Senhor, nem aqueles que descem ao silêncio. Nós, porém, que vivemos, bendizemos ao Senhor desde agora e para sempre. Então, o louvor de Deus não pode partir dos mortos. Então, Deus nos leva à vida para louvarmos a Deus. Né? Então, a gente não pode morrer e acabar. Somos ressuscitados em Deus para louvarmos o Senhor. E aí, agora nós vamos para o Salmo 116, que é um salmo de ação de graças, né? Mas esse salmo tem 2 partes. Essas 2 partes do Salmo 116 são, na Bíblia grega, o Salmo 114 e o Salmo 115. Então, fica meio bagunçado aí, né? O que nós vamos ler agora é a primeira parte do Salmo 116. A primeira parte dele, a liturgia das horas, traz a epígrafe. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14, 22. Então, ele vai falar das perseguições que o justo sofre, mas mesmo assim louva a Deus, né? A segunda parte dele, né? Ela louva o templo. Então eu estou louvando Deus agora dentro do templo. E a epígrafe dela é a carta aos Hebreus, que diz: por meio de Jesus ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. E aí, vamos lá. Primeira parte. Aleluia. Isso aqui já mostra pra gente que a divisão estava errada, porque esses salmos todos começam com aleluia. Então tinha que ser um salmo só, mas 116. Mas beleza, vamos lá. Porque o 115 não começou com aleluia e a segunda parte do 116 não começa com aleluia. Mas enfim. Aleluia. Eu amo o Senhor porque Ele escuta o clamor da minha prece, porque inclinou para mim o seu ouvido quando nos meus dias o invoquei. Rodearam-me os laços da morte e as angústias do Sheol me encontraram.
Encontrei tribulação e dor, mas eu invocava o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Ó, ó Senhor, salva a minha vida. O Senhor é clemente e justo, nosso Deus é compassivo, o Senhor guarda os pequeninos. Fui humilhado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te cumulou de bens. Ele salvou da morte a minha vida, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então é um grande louvor de alguém que estava sendo perseguido, mas foi protegido por Deus, que a gente pode ler com as tribulações que nós também passamos. A próxima parte agora é a continuação, versículo 10 do Salmo 116, ou o Salmo 115, dependendo da Bíblia, se ela vai seguir o padrão grego. Então vamos lá. Acreditei mesmo quando disse, fui por demais humilhado. Eu dizia na minha perturbação, todo ser humano é mentiroso. Que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que ele me fez? Então aqui que ele está dizendo, olha, por mais que eu estivesse no ápice do meu sofrimento, eu continuei acreditando em Deus. Por mais que eu tenha chegado à conclusão de que todo homem é mentiroso, o Senhor fala a verdade. O que eu posso fazer para retribuir tudo que o Senhor me fez? E aí ele continua. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo. É de alto preço aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ó Senhor, eu sou teu servo e filho de tua serva. Quebraste os meus grilhões. Vou oferecer-te o sacrifício do louvor e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. É alguém que foi liberto e está indo levar um sacrifício de ação de graças dentro do templo. Mas a gente pode ler também como nós na Santa Missa, agradecendo ao Senhor no sacrifício do altar, elevando o cálice da salvação. Então, esse aqui foi o Salmo 116, ou 114 e 115. Vamos agora para o Salmo 117, que é um salmo curtíssimo, ele tem 2 versículos só. É um salmo de louvor universal, ele é só uma fórmula de louvor ao Senhor, que a liturgia das horas traz o trecho de Romanos 15, 8 e 9, que diz, eu digo, os pagãos glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. E aí vamos ver aqui. Aleluia! Louvai o Senhor, todas as nações. Povos todos, cantai seu louvor, pois confirmou-se sobre nós a sua misericórdia e a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Então repara, é o mesmo espírito da carta aos Romanos. Ó. Todos os povos louvam a Deus em razão da sua misericórdia. Terminou, vamos agora para o Salmo 118. O Salmo 118 ele é um agradecimento por uma libertação. Alguém estava preso e foi salvo. E ele entoa um louvor ao Senhor. A liturgia das horas traz para a gente uma epígrafe de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, que diz, ele é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Uma pregação de São Pedro ali falando de Cristo. Então a gente vai ver a famosa citação, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilha ele fez os nossos olhos. A gente vai ver esse trecho aqui. Né? Então vamos lá. Aleluia! Dai graças ao Senhor porque ele é bom, sua misericórdia para sempre. Diga agora Israel, sua misericórdia para sempre. Diga agora a casa de Arão, sua misericórdia para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, sua misericórdia para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me atendeu e me concedeu alívio. O Senhor está comigo, não temerei. Que pode um ser humano fazer-me? O Senhor está comigo, é quem me ajuda, por isso eu desprezo meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em um ser humano. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Aquela ideia de que quem vence as batalhas é o Senhor e não o número do exército, né? Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor as derrotei. Cercaram-me como abelhas, mas se apagaram como fogo entre os espinhos. E em nome do Senhor as derrotei. Empurraram-me violentamente para que eu caísse, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha fortaleza, meu louvor e se tornou minha salvação. Gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. E aí o que os justos estão cantando nas tendas deles, né?
A mão direita do Senhor atuou com poder. A mão direita do Senhor levantou-se. A mão direita do Senhor atuou com poder. Agora volta o salmista. Não, minto. Continue se cantando dentro da tenda dos justos, né? Não, peraí. Tô me bagunçando aqui. Vamos lá. Eu tô com dificuldade de ler aspas. Eu tô retardado aqui. Tá vindo um grito de dentro da tenda dos justos. O que eles estão dizendo? A mão direita do Senhor atuou com poder. Ao ouvir isso, o salmista repete o que ele ouviu dentro da tenda dos justos. A mão direita do Senhor levantou-se, a mão direita do Senhor atuou com poder. E o salmista continua: Não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça. Por elas entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. A gente pode ler como o templo sendo reconstruído, a porta do templo sendo reedificada, mas também podemos ler como a porta da salvação e a gente entrando no céu, né? Como Deus reestabelece essa porta, ele reestabelece a possibilidade de ir para o céu. Eu te dou graças porque me ouvistes e te tornaste salvação para mim. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor é que se fez isso, e é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-me. Ó Senhor, dá prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, desde a casa do Senhor vos bendizemos. O Senhor é Deus e resplandece para nós. Formai a procissão com ramos frondosos até os chifres nas pontas do altar. Aquela ideia que o altar ele tinha 4 pontas de bronze que pareciam chifres, né, para indicar as delimitações do que pertence a Deus. O meu louvor vai vir da porta até no chifre, ou seja, durante toda a extensão do templo, o meu louvor vai chegar, né? Tu és o meu Deus, eu te rendo graças. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, sua misericórdia é para sempre. Então termina aqui esse salmo tão festivo, tão bonito, cantado em solenidades aí na nossa liturgia. E agora, o filho chora e a mãe não vê. O nosso penúltimo salmo de hoje é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. Ele é muito grande. Ele também é o maior capítulo da Bíblia. Não. Tem capítulos muito maiores. Mas ele é gigantesco, né? O maior salmo que nós temos. Óbvio, os versículos dele são pequenininhos, porque o salmo tem essa estrutura poética que é bem curtinha, né? Na liturgia das horas, para conseguir rezá-lo, ele foi quebrado em 22 salmos diferentes. A liturgia das horas quebrou ele em 22 partes e distribuiu ele ao longo do mês, para dar para rezar ele inteiro, de tão grande que ele é. Né? E aí, obviamente, cada uma dessas 22 partes vai ter uma epígrafe para contextualizar aquele trechinho. Eu não vou ler essas epígrafes, gente, porque senão, né, a gente fica travando aqui 22 epígrafes, né? Não convém, né? Então eu vou deixar de ladinho aqui, eu vou voltar nas epígrafes só para ler depois o Salmo 120, que é o último de hoje, mas o Salmo 119 eu vou ler ele inteiro e vou mostrar aqui as partes, o que está mostrando o sentido cristológico, né, para não precisar ficar parando e lendo, para não ficar chato, né? Então, vamos lá. Esse salmo, ele louva a lei de Deus. Então, a pessoa ele faz um revisitar, né, da lei. E é muito interessante o comentário que a Sagrada Escritura coloca. Então, escuta. O salmista exprime o seu amor à vontade de Deus, revelada sobretudo na forma da lei, proposta como caminho de vida e fonte de verdadeira sabedoria e felicidade. Então, aqui ele explicou o salmo. Agora vem o detalhe técnico. Cada estrofe tem 8 versos. E cada verso começa pela mesma letra, seguindo a ordem alfabética. Em cada verso encontra-se a palavra lei ou um sinônimo. Então ele tem as estrofes dele em versos, os versos com aquela coisa acróstica, com as letrinhas, com a mesma letra, fazendo a ordem alfabética, e a cada estrofe a gente vai ter a palavra lei aparecendo de novo. Ou seja, ele fica martelando a lei, a lei, a lei, a lei. Seja a lei diretamente ou por meio de um sinônimo, mas sempre a lei. Então, esse salmo é um grande elogio à lei. Vamos lá. Vamos começá-lo então. Então, os 8 primeiros versículos estão dentro da letra Aleph. Depois do 9 até o 16 começa com a letra Bet. Né? Então, a primeira palavra, a cada 8 estrofes, a primeira palavra começa com uma letra em ordem alfabética. Né?
Então, o versículo 17 vai começar com a letra Gimel, o versículo 25 com a letra Dalet, e etc, né? Mas vamos lá. Ele é um grande acrósticozão, né? Vamos lá. Aleluia. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Felizes os que guardam seus ensinamentos e de todo o coração o buscam. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes teus preceitos para que sejam exatamente cumpridos, que os meus caminhos sejam orientados para a guarda dos teus justos decretos. Então não serei confundido quando atender a todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com a retidão do coração, quando tiver aprendido os julgamentos da justiça. Guardarei os teus justos decretos. Não me abandones jamais. Então terminamos aqui a primeira estrofe, você vê que ele está falando que a lei de Deus é perfeita e que ele quer andar na lei bonitinho. É nessa ideia que vai a toada do salmo toda. Vamos lá. Próxima estrofe, que começa com a letra Bet, né? E vai lá. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando as suas palavras. Com todo o meu coração tenho te buscado. Não me faças desviar dos teus mandamentos. Encerrei no meu coração a tua promessa, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os justos decretos, os teus justos decretos. Com os meus lábios enuncio todos os julgamentos de tua boca. Alegro-me no caminho dos teus ensinamentos, tanto como em todas as riquezas. Eu quero meditar nos teus preceitos, considerando os teus caminhos. Eu me alegrarei com os teus justos decretos, sem esquecer-me de tua palavra. Próxima estrofe. Faze o bem a teu servo e viverei, e guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos e considerarei as maravilhas da tua lei. Sou migrante na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma desfalece no desejo dos teus julgamentos em todo o tempo. Repreendestes os soberbos, malditos os que se afastam dos teus mandamentos. Tira de mim o opróbrio e o desprezo. Guardei teus ensinamentos. Embora os príncipes no tribunal falem contra mim, o teu servo medita nos teus justos decretos, pois teus ensinamentos são meu prazer, e meu conselho são teus justos julgamentos. Próxima estrofe. Minha alma está grudada até o pó. Segundo a tua palavra, faz-me viver. Manifestei os meus caminhos e me atendestes. Ensina-me os teus justos decretos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma derramou lágrimas de tristeza. Levanta-me, segundo a tua palavra, afasta de mim o caminho da mentira e concede-me benignamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus para mim os teus julgamentos. Aderi aos teus ensinamentos, que eu não seja envergonhado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, pois dilatastes o meu coração. Então, nota, é aquela ideia de que tá tudo dando errado na minha vida, eu tô oprimido, porque Deus tá me punindo pelos meus pecados. Então, Deus, faz o seguinte, me coloca dentro da lei, não me deixa vacilar. Me perdoa e me põe de volta no caminho da aliança. Refaz comigo a aliança. Né? Meu corpo não possa sofrer com isso. No sentido espiritual, a gente entende, quando a nossa alma está adoecida, né, que a gente volte para o caminho de Deus e peça para que Ele nos segure na lei, para a gente não sair, né, da comunhão, da graça santificante. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus julgamentos, e eu sempre o observarei. Dá-me a inteligência, e eu observarei a tua lei, e aguardarei de todo o meu coração. Guia-me pela trilha dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina meu coração para os teus ensinamentos, e não para a avareza. Desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Faze-me viver no teu caminho. Cumpre para com teu servo a tua promessa, que é para os que temem a ti. Afasta de mim o opróbrio que eu receio, pois os teus julgamentos são bons. Desejo teus preceitos, na tua justiça faz-me viver. Então, esse pedido aqui nessa estrofe, fica parecendo que, né, eu não sei capaz de ler, Deus tem que me ensinar a lei. Não é nesse sentido. É de que a lei tem que chegar até a minha vontade, não só na minha razão. Porque tem muita gente que sabe a lei de Deus todinha na razão, mas na prática, ele não vive aquilo. Ele não está inclinado para o bem. Às vezes ele evita o mal por medo, né? Mas ele não está inclinado para o bem. O que o salmista quer é que Deus o instrua de tal modo que ele cumpra a lei automaticamente. Sem esforço. Que ele viva a lei. Que a lei esteja não só na razão dele, mas na vontade dele. Venha sobre mim a tua misericórdia, Senhor, a tua salvação segundo a tua promessa. Eu responderei com a palavra aos que me insultam, porque confiei na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho confiado tanto nos teus julgamentos. Eu guardarei sempre a tua lei, para sempre e eternamente andarei
por um caminho espaçoso, pois procurei teus preceitos. Falarei dos teus ensinamentos diante dos reis e não me envergonharei. Sinto prazer nos teus mandamentos, que tanto eu amo. Levantarei minhas mãos para os teus mandamentos, que eu amo, e meditarei nos teus justos decretos. A gente vê os mandamentos como um peso, né? Ah, católico pode ou não pode? Eu tenho que fazer isso ou não para eu não pecar, né? Você ama a vontade de Deus? Ou ela é só um peso que você precisa ficar perguntando para ver até onde tem uma brecha para você desviar e pagar de virtuoso na internet? O salmista aqui, ele ama a lei de Deus. Ele ama as ordens que Deus dá. Que a vontade dele está totalmente submetida à vontade de Deus. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me destes esperança. Isso me consola na minha humilhação. A tua promessa me faz viver. Os soberbos zombaram de mim duramente, mas eu não me afastei da tua lei. Lembro-me, Senhor, dos teus julgamentos antigos e sinto-me consolado. Apoderou-se de minha indignação por causa dos ímpios que abandonaram tua lei. Os teus justos decretos tornaram-se cântico para mim, da minha vida peregrina, na minha vida peregrina. Durante a noite lembro-me do teu nome, Senhor, pois guardo a tua lei. Tudo isso me acontece porque tenho observado os teus preceitos. Ele é alguém que se mantém fiel, ele vê os irmãos dele abandonando a fé, fica indignado por causa disso, né? Mas ele vê a lei como a razão dele viver. Então, por mais que ele esteja passando por uma humilhação, ele sabe que Deus vai se lembrar da aliança ao servo de Deus, a Davi, ao servo de Deus, Abraão, e vai trazer de volta o seu povo que está vagando como peregrino. Minha herança é ao Senhor. Prometi guardar tuas palavras. Implorei teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua promessa. Pensei nos meus caminhos e dirigi meus passos para os teus ensinamentos. Apressei-me e não me demorei em guardar os teus mandamentos. Os laços dos pecadores me prenderam, mas não me esqueci da tua lei. Pelo meio da noite eu me levantava para render-te graças, por causa dos teus justos julgamentos. Sou companheiro de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Senhor, a terra está cheia da tua misericórdia. Ensina-me os teus justos decretos. Procedeste com bondade para com teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bondade, prudência e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser humilhado, errei. Agora, porém, observo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus justos decretos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim. Eu, porém, de todo o coração observarei os teus preceitos. Grosso como a gordura ao coração deles, eu, porém, encontro a minha delícia na tua lei. Então ele mostra, né? Olha, eu vacilei, fui humilhado, entendi, voltei para a lei e quero permanecer na lei. Para mim, foi bom para mim ter sido humilhado, a fim de aprender os teus justos decretos. Essa aqui é uma frase forte, eu quero ver quem dá conta de rezar com isso aqui. Foi bom para mim ter sido humilhado, a fim de aprender os teus justos decretos. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de moedas de ouro e de prata. Tuas mãos me fizeram e me plasmaram. Dá-me o entendimento e aprenderei os teus mandamentos. Os que te temem me verão e se alegrarão, porque pus toda a minha esperança nas tuas palavras. Senhor, reconheço que os teus julgamentos são justos, pois segundo a verdade que me humilhastes. Tua misericórdia seja minha consolação, segundo a sua promessa a teu servo. Venha a mim a tua ternura e viverei, pois tua lei é a minha delícia. Sejam confundidos os soberbos que enganosamente me rebaixaram. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Então sempre aquela coisa, né, não? Confunde meu inimigo, eu vou ficar fiel. Eu vou rezar, eu vou meditar, eu vou ficar na lei. Voltem-se para mim os que te temem e que conhecem os teus ensinamentos. Seja íntegro o meu coração nos teus justos decretos, para eu não ser confundido. Então, aqueles que são maus, afasta aqueles que andam no seu caminho, que temem ao Senhor, que venham para mim, que a gente fique junto. Minha alma se consome aguardando tua salvação, toda a minha esperança está na tua palavra. Meus olhos desfalecem, suspirando pela tua promessa, dizendo: quando me consolarás? Tornei-me como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus justos decretos. Quando você coloca um odre no fumeiro, né, ele vai deteriorando, ele vai ficando preto, né, na fuligem, ele vai desfazendo, ele vai estragando. Ou seja, o que está acontecendo comigo? Eu estou me consumindo esperando o Senhor. Tornei-me como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus justos decretos. Quantos são os dias do teu servo?
Quando farás o julgamento dos que me perseguem? Abriram covas para mim os soberbos, os que não procedem segundo a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me contra os que me perseguem injustamente. Por pouco não acabaram comigo na terra, eu, porém, não abandonei os teus preceitos. Segundo a tua misericórdia, faz-me viver, e eu guardarei os ensinamentos da tua boca. Para sempre, Senhor, tua palavra está firme no céu. Tua felicidade se estende de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece. Segundo os teus julgamentos, todas as coisas permanecem até hoje. E todas estão a teu serviço. Tudo foi criado por ele, sem ele nada foi feito, né? Se a tua lei não fosse minha delícia, eu já teria perecido na humilhação. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque por eles me conservastes a vida. Eu sou teu, salva-me, pois eu busquei os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir. Eu, porém, compreendi os teus ensinamentos. De toda a obra realizada eu vi um limite, e o teu mandamento é ilimitado. Então tudo que eu vi tem fim, mas a sua lei não tem fim. Como eu amo a tua lei, Senhor, eu a medito o dia inteiro. Teu mandamento me tornou mais sábio que os meus inimigos. Ele é meu para sempre. Tornei-me mais prudente do que todos os que me ensinam. Porque teus ensinamentos são a minha meditação. Então, tá vendo? A lei de Deus tem me tornado até mais sábio, né? Chegamos no versículo 100. Vai dar certo. Compreendo mais que os anciãos, porque tenho observado os teus preceitos. Desvio os meus pés de todo mau caminho, para guardar as tuas palavras. Não me afastei dos teus julgamentos, porque tu me ensinastes. Então, tá vendo? Ele vê que até a perseverança dele não é virtude dele, é Deus que está mantendo ele até na perseverança. Tudo é Deus. Quão doces ao meu paladar são as tuas promessas, mais que o mel para minha boca. Dos teus preceitos recebi a inteligência, por isso odeio todo caminho mentiroso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para as minhas veredas. Jurei e confirmo, guardarei os teus justos julgamentos. Tenho sido humilhado em extremo, Senhor. Conserva a minha vida segundo a tua palavra. Sejam bem aceitas, Senhor, as oferendas da minha boca. E ensina-me os teus julgamentos. A minha alma está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus ensinamentos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Eu inclinei meu coração a praticar os teus justos decretos, para sempre até o fim. Tá vendo? Ele sempre nesse espírito. Mais uma estrofe. Odeio quem tem o coração dividido, mas amo a tua lei. Meu protetor e meu escudo és tu. Pus toda a minha esperança na tua palavra. Longe de mim os malignos, pois eu observo os mandamentos do meu Deus. Recebe-me segundo a sua promessa e viverei. Não me decepciones na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre me alegrarei nos teus justos decretos. Desprezas todos os que se afastam dos teus justos decretos, porque é só mentira o pensamento deles. Como escória, exterminas os ímpios da terra, por isso eu amo os teus ensinamentos. Estremece do medo de ti a minha carne. Eu temo os teus julgamentos. Pratiquei o direito e a justiça, não me entregues aos que me oprimem. Sê fiador do teu servo para bem e não me oprimam soberbos. Meus olhos desfalecem com o anseio da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os seus justos decretos. Eu sou teu servo, dá-me entendimento e conhecerei os teus ensinamentos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos, mais que o ouro mais fino. Por isso eu me dirigia segundo todos os seus preceitos, rejeitando todo o caminho de mentira. São admiráveis os seus ensinamentos, por isso minha alma os observa. A exposição das tuas palavras ilumina, dá entendimento aos pequeninos. Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade, segundo o teu julgamento, para os que amam o teu nome. Dirige meus passos segundo a tua promessa, e nenhuma iniquidade dominará sobre mim. Resgata-me da opressão do homem, e guardarei seus preceitos. Resplandece tua face sobre o teu servo, e ensina-me teus justos decretos. Meus olhos derramam rios de água, porque não se observa a tua lei. Próxima estrofe. Tu és justo, Senhor, e teu julgamento é reto. Tua justiça promulgastes e teus ensinamentos, e com suprema fidelidade. O meu zelo me consome, porque meus inimigos esqueceram as tuas palavras. Então, tá vendo? O salmista, ele segue muita lei e ele está indignado de ver que as pessoas ao redor não estão seguindo a lei. Só ele tá. E ele queria que todo mundo seguisse a lei.
Eu me perdi. O meu zelo me consome porque meus inimigos esqueceram as tuas palavras. A tua promessa é depurada ao fogo, e teu servo a ama. Sou pequenino e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é justiça para sempre, e tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me encontram, mas teus mandamentos são a minha delícia. Teus ensinamentos são justiça para sempre, dá-me entendimento e terei a vida. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, e observarei os teus justos decretos. Clamo a ti, salva-me, para que eu guarde os teus ensinamentos. Adiantei-me a aurora e clamei. Eu só espero nas tuas palavras. Meus olhos se anteciparam às vigílias para meditar nas tuas promessas. Escuta minha voz, segundo a tua misericórdia, Senhor, segundo o teu julgamento da minha vida. Aproximam-se com malícia os que me perseguem, estão afastados da tua lei. Tu estás perto, Senhor, de todos os teus e todos os teus mandamentos são verdade. Desde o início aprendi sobre os seus ensinamentos, que tu os estabelecestes para sempre. Vê minha humilhação e liberta-me, pois eu não esqueci a tua lei. Julga minha causa e resgata-me, por causa da tua promessa, faz-me viver. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscaram os teus justos decretos. São muitas as tuas misericórdias, Senhor, segundo os teus julgamentos fazem-me viver. São muitos os que me perseguem e me atribulam. Eu, porém, dos teus ensinamentos não me afasto. Vi-os de má fé e senti desgosto, pois não observam as tuas promessas. Vê como amei teus preceitos, Senhor, segundo a tua misericórdia da minha vida. A verdade é o princípio das tuas palavras. Todos os julgamentos da tua justiça valem para sempre. Príncipes perseguem-me sem motivo, mas meu coração só teme as tuas palavras. Eu me alegro com as suas promessas, como quem encontra muitos despojos. Odeio e abomino a mentira, amo, porém, a tua lei. 7 vezes ao dia eu te louvo, pelos teus justos julgamentos. Aqui a referência também às orações do templo, que eram feitas 7 vezes, né? Muita paz para os que amam tua lei, não há tropeço para eles. Eu aguardava a tua salvação, Senhor, pois cumpri os teus mandamentos. Minha alma guardou teus ensinamentos e amei-os intensamente. Eu tenho observado os teus preceitos e teus ensinamentos diante de ti todos os meus caminhos. Chegue a minha súplica à tua presença, ó Senhor, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue o meu pedido à tua presença. Livra-me segundo a tua promessa. Os meus lábios entoarão um hino quando me ensinares os teus justos decretos. Cante minha língua a tua promessa, pois são justiça todos os teus mandamentos. Estenda-me tua mão para ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Ansei pela tua salvação, Senhor, e tua lei é a minha delícia. Minha alma viverá e te louvará, e os teus julgamentos me ajudarão. Andei errante como ovelha que se perdeu. Procura teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então é esse o fervor que eu quero que você entenda como era um judeu clamando pela lei. Ele ia para o templo e ele pensava, gente, a lei de Deus é tudo, a lei de Deus é tudo. Então, assim, ele estranha ver Jesus relativizando, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, a lei. Ele fala, não, peraí, gente, eu aprendi que eu tenho que morrer por causa da lei. E ele tá falando que a lei não é assim? O que eles não entenderam é que Jesus não tinha vindo revogar a lei, mas dar o pleno sentido para ela e levá-la à forma não só de causalidade, cumprimento ali, né, mas de conversão da alma, né? Vídeo Sermão da Montanha, né? Mas essa era a alma do judeu. E é nessa alma que Cristo foi educado. Né? Aí pro templo e amar a casa do Pai, amar a lei do Senhor, né? A lei do Senhor é perfeita para os olhos, ela é uma luz, né? E com isso terminamos aí o salmo mais longo da Bíblia. Vencemos, galera. E agora nós vamos pro salmo 120, o último de hoje, que tem como cabeçalho Cântico das Subidas. Esse Cântico das Subidas, ele é um cântico que é utilizado nas romarias para Jerusalém. É pensado que esses cânticos, eles foram pensados, né, para as grandes peregrinações, mas depois também foram utilizados para quando não podiam ter as peregrinações, louvar Jerusalém, das quais eles sentiam falta e a qual eles queriam retornar, né? Então é um cântico de subida, né, para Jerusalém, e na liturgia das horas a epígrafe dele está em Romanos 12:12, que diz: sede fortes nas tribulações e perseverantes na oração. Então a gente vai ver que a pessoa que está subindo a Jerusalém aqui, ele está sofrendo perseguições, mas ele vai subir ao Senhor confiante. Então vamos lá. Ao Senhor em minha angústia clamei, e ele me ouviu. Senhor, livra minha alma de lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou acrescentado, ó língua enganadora?
flechas agudas de um guerreiro com lascas de madeira em brasa. Então, ele pergunta, você que é né, língua enganadora, o que você vai receber? Você vai receber flechas de madeira como em brasa, setas ardentes, né? Ou seja, você vai receber coisas ruins, né? Você vai ser punido, você vai ser alvejado. Ai de mim, que vivo como migrante em Mozoca, morando junto às tendas de Cedar. Então aqui a gente vê que ele está vivendo como migrante, ou seja, ele está com saudade de Jerusalém. E onde ele está morando? Ele está vivendo como migrante em Mozoque. Mozoque é uma região na Ásia Menor que é atribuído, né, ali no Gênesis, se a gente voltar, como filhos de Jafé, que é filho de Noé. Lá fala, né, que Jafé gerou Mozoque. E Jafé, não Javé, Jafé é filho de Noé, né? Então tem um povo conhecido ali. E junto às tendas de Cedar. Cedar é uma região ali na Arábia, né? E é dito que Cedar é um dos filhos de Ismael. Então é o povo ismaelita. Ou seja, são povos semitas ali ao redor, né? Se bem que o Mozoque não é semita porque não é filho de Sem, mas enfim. São povos ali, né, que são povos irmãos. E ele vive ali nessas vizinhanças, né? Então ele fala, ai de mim, que vivo como migrante em Mozoque, na Ásia. Morando junto às tendas de Cedar, na Arábia. Muito tempo minha alma conviveu com aqueles que odeiam a paz. Eu era pela paz, mas apenas falava, eles me faziam guerra. Então eu era alguém que queria a paz e o pessoal me atacava sem motivo. Né? E ele termina nesse lamento. Né? Na próxima semana a gente vai ver o Salmo 121. Né? E vamos, na próxima semana, na sexta-feira da próxima semana, vamos concluir o livro dos Salmos. Então, avançamos bem, lemos aí bastante salmos, olha que bonitinho onde já estamos aqui na Bíblia, né? Olha aí, e aí vamos continuar terminando os nossos livros sapienciais. Então é isso, um bom fim de semana para você, espero que você esteja gostando. Beijo no seu coração, Vox Vida, se vê na semana que vem, onde vamos terminar ali os salmos, né, na quarta e na sexta. Beijo no seu coração e tchau, tchau.